Olá, seja bem-vindo a mais um Total TV. Hoje nós vamos abordar o tema ações ou datas comemorativas que podem ajudar o RH a motivar e a engajar seus colaboradores em 2023 e ao longo dos próximos anos. Hoje nós estamos aqui com a Marô. Seja bem-vinda mais uma vez. Se você puder se apresentar para a gente, por favor. Obrigada, Luiz. Eu sou Marô Camargo, sou consultora em diversidade e inclusão da Pulse RH e trabalho com desenvolvimento humano. Legal. E, na verdade, o objetivo desse bate-papo, né, é justamente para trazer algumas ideias para o setor de RH, para ajudar a motivar, a engajar os times. Aproveitando, eu queria saber por que é importante trabalhar ações, datas comemorativas ao longo do ano em prol dos colaboradores. Então, as datas, elas são um lembrete, né? Por que a gente comemora o nosso aniversário, né? Porque é o dia que a gente nasceu, é importante para nós, para nossa história, né? Celebrar e comemorar. E as datas, no RH, no contexto das organizações, elas são, ao mesmo tempo, um lembrete do que tá bom, do que a gente precisa celebrar, né? Que bom que estamos aqui. E também dos desafios da nossa sociedade e como que esses desafios entram nas organizações. E a gente precisa saber lidar com eles. Então, também um lembrete do que precisa mudar. Sim, geralmente as empresas elas trabalham algumas datas, né? Mas não se aprofundam tanto, né? Quais são os benefícios, né, de colocar em prática essas datas? Então, a data pela data, né, não adianta. Às vezes a gente até faz, que bacana, né, campanha, a gente lembra os meses, né, então janeiro branco, setembro amarelo, todo mundo, isso até fica mais visível de um tempo para cá, a gente está vendo com mais frequência. São ações, são temas que precisam ser discutidos e trazidos ao longo do ano todo, que não seja só aquela data por aquele dia específico e depois a gente não fala mais disso, né? Que seja um espaço aberto, né? Um lembrete para a gente abrir um campo. Então, como é que as mulheres são representadas aqui nessa organização? Tem mulheres negras, tem mulheres trans, como é que está a nossa representatividade? Tem segurança psicológica para as mulheres poderem falar nas reuniões, assim como os homens, né? Então, é ir quebrando um pouco, né, os estereótipos, os vieses inconscientes e desconstruindo muitas coisas e criando um espaço aberto, né? Um ambiente saudável. Tanto que um dos objetivos, né, de colocar em prática essas ações voltadas para essas datas, né, ajudar a aumentar a produtividade dos colaboradores, mantê-los mais engajados, né? Quais outros benefícios você poderia citar para a gente? Sim, o engajamento, o pertencimento, né? Esse ambiente, ainda de novo, né, na celebração, então um ambiente festivo, né? Celebrar as datas, celebrar as conquistas, o que a gente já fez de um ano para o outro, promover, compartilhar conhecimento, informação. Então a campanha, por exemplo, do Outubro Rosa, né? O câncer de mama é um grande problema do Brasil, câncer da próstata, em novembro, nos homens. Então, trazer essas campanhas de conscientização mesmo, de informação. Dia, por exemplo, de conscientização sobre o autismo, em abril, né? Dia 2 de abril. Então, quantos colaboradores podem ter filhos autistas ou que tenham algum nível, né, do transtorno do espectro autista, até melhor falando assim, e não sabem como lidar, e se sentem sozinhos e não se sentem, né? Então, trazer isso, né? De novo, as questões que nos atravessam a nossa vida, né, nossa família, nossa vida pessoal, elas vão entrar no mundo profissional também. A gente é um ser humano inteiro, a gente viu isso muito na pandemia, né? Não dá para separar mais vida e trabalho. Então, quanto mais a gente puder trazer isso, quem a gente é e as questões que a gente traz, isso melhora também a produtividade, porque se eu tenho um bem-estar, uma tranquilidade de poder ser quem eu sou, poder falar do que me atinge, né? Dos meus conflitos, eu também eu me sinto melhor, eu me sinto mais incluído. Sim, com certeza. Você trouxe algumas campanhas, né? Tipo, Outubro Rosa, que são campanhas que acabam relacionando meses com algumas cores, né? Sim. E é importante trazer essas pautas, né, porque você consegue trazer profissionais da área da saúde para conversar com os colaboradores e entre outras ações. Quais ações você considera assim relevante, né, ao falar dessas
datas comemorativas, essas campanhas que precisam ser abordadas dentro da empresa? Sim, então você falou dessas campanhas de saúde, né? Trazer um profissional da saúde, explicar mesmo, tem muito uma parte de educação mesmo, de informação, porque por mais que sejam campanhas nacionais, né, do governo, elas às vezes não chegam em grande parte da população. Então, entender, conscientizar o que eu preciso fazer, né? A partir de quanto tempo, de que idade que eu preciso fazer os exames com mais frequência. Mostrar que qualquer pessoa pode ter, né, um problema de saúde e aí isso vai afetar o trabalho. E então trazer palestras, trazer workshops, trazer rodas de conversa, né, no Dia da Mulher, trazer roda. Como é que é ser mulher no ambiente corporativo? Né? E mulher em todas as suas nuances, né? Mulher negra, mulher trans, mulher branca, mulher lésbica, mulher hétero, cis, né? Porque a gente vive muito num padrão, né? E tudo que foge ao nosso padrão a gente acha que é diferente e a gente não sabe lidar. Então a gente exclui. E aqui é esse movimento contrário. Então, que não seja só uma data, mas que tenha palestras, que tenha workshops e que desse workshop, dessa palestra, possa se desdobrar, dependendo do nível de maturidade da empresa, da organização, numa ação mais contínua, numa prática mesmo, né? Naquilo que a gente vive todo dia. Sim, sem contar que quando a empresa abre esse espaço, né, permite que esse colaborador tenha mais informação sobre o assunto e possa levar para outras pessoas, não só dentro da empresa, mas fora, entre amigos ou familiares, né? Além dessas datas comemorativas, você considera que é importante abordar datas pessoais, como, por exemplo, uma celebração dentro da empresa que envolve resultados, ou, sei lá, o aniversário de um colaborador? Qual que é a importância de celebrar esses momentos? As conquistas precisam ser celebradas, né? A gente é muitas vezes muito focado em bater as metas, em produzir, em entregar, e isso, claro, né? É saudável, mas vai gerar um estresse, vai gerar também uma competição, né? E por que não também com a mesma intencionalidade, com o mesmo foco, celebrar também as conquistas, né? Cada meta batida, cada final de mês, vamos celebrar os aniversariantes do mês, o colaborador que está mais tempo na casa, o que chegou agora, quer dizer, o quanto que a gente pode aprender entre as gerações também, o mais velho, o mais novo. Então, sempre promovendo essa troca de experiências. Quais datas comemorativas são importantes para o RH trabalhar, né, ao longo do ano dentro da empresa? Então, eu trouxe aqui até um caderninho aqui com algumas datas importantes, né? Porque tem dia para tudo. A gente vê tem isso, mesmo. né? Agora, que é o dia da gentileza, uma data importante, o dia do amigo. Mas aqui, datas que o RH... E aí, claro, dependendo de cada contexto, de cada realidade, o RH vai selecionando, né? O que é importante trabalhar. O dia 28 de abril, dia da educação e também dia da saúde e segurança no trabalho. Dá para promover várias ações. Maio, a gente tem o dia 1º de maio, feriado do trabalhador. A gente tem o dia 13 de maio, foi proclamada a Lei Áurea e o fim da escravidão aqui no Brasil. Dia 21 de maio, da diversidade cultural e do diálogo. Dia 15 de junho, o dia da pessoa idosa. Dia 20, o dia do refugiado. Dia 28, do orgulho LGBT, que traz também, né, toda a questão histórica lá de 69. E em agosto, pulei para agosto, o Dia dos Pais. E aí toda essa relação, né, das famílias, da paternidade, da maternidade, eu acho que dá um bom espaço para criar workshops e palestras e rodas mesmo de conversa. Dia 29 de agosto, dia da visibilidade lésbica. Setembro, a gente tem a campanha do Setembro Amarelo, né? Um super desafio aí do índice, aumento de suicídio e saúde mental, tudo isso que a gente precisa falar, temas difíceis, mas que a gente precisa lembrar e precisa falar. Dia 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Queria completar, né, a sua lista, né? Tem também no mês de setembro o Setembro Azul, que é voltado para a comunidade surda. Então, para as empresas que trabalham essa questão da inclusão, da diversidade, é muito importante trabalhar o mês de Setembro Azul também. E novembro, a campanha do câncer de próstata, Novembro Azul. Em dezembro, logo no dia 1º, a gente tem o Dia Mundial da Luta contra a AIDS também, já uma data mais antiga que é celebrada. As celebrações todas de final de ano, né? E o Natal aí.
Muito legal. Toda data, né, ela tem uma história por trás, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. E eu acho importante, né? Então, o Dia das Mulheres, por exemplo, por que é comemorado o Dia das Mulheres? Tem uma história, tem uma luta por direitos, tem uma lei por trás, tem um conjunto de leis por trás, né? Muitas vezes na esfera nacional aqui no Brasil, mas na esfera mundial também. O Dia do Orgulho Gay, porque era uma vergonha, né? Lá do episódio de 69, em Stonewall, em Nova York. Então, quer dizer, cada data traz uma história e essa história precisa ser lembrada para a gente olhar para aquele tema, para aquele desafio, olhar para as pessoas que fazem parte daquela comunidade, que sofrem esses desafios e aprender com os erros do passado e fazer diferente, né? O que a gente vai mudar, então? E como parte de um processo educativo mesmo. As pessoas às vezes não sabem, né? Ignoram isso. E a gente não pode mais ignorar, né, muita coisa. Nesse momento que a gente vive, tem muita coisa que precisa ser lembrada. E aí tá, como é que eu sempre trago isso para o contexto, para a minha realidade, para a nossa equipe? Como é que é isso dentro da nossa equipe? Como é que é o racismo dentro da minha equipe? Existe, não existe? Então, falar de temas difíceis, mas de uma forma respeitosa, né? Com uma metodologia, e para isso a gente tem, né? Organizar rodas de conversa, organizar um workshop, trazer uma pessoa especialista. Então, a gente pode falar de tudo. Acho que é legal quando esse contexto que você trouxe, cada data tem uma história, porque muitas pessoas não conhecem, né? A partir do momento que você sabe o porquê daquilo, o porquê da existência, você passa a refletir melhor em relação às suas ações e como você vai se comportar em relação às outras pessoas. Aqui na descrição do vídeo, a gente preparou um planner 2023, mas ele pode ser usado nos próximos anos também, para você poder se organizar e planejar ações bem legais para os seus colaboradores. E eu queria agradecer, né, a Marô pela participação, muito obrigado. Então eu que te agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar e compartilhar um pouquinho aqui dos conhecimentos. Muito obrigado. Bom, e para você que ficou com a gente até aqui o fim, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Aproveite também para deixar nos comentários o que você achou, qual data comemorativa você acha que não pode faltar dentro da sua empresa e se você tiver também alguma sugestão de tema que você acha importante e que você quer que seja abordado aqui no Total TV, vai ser um prazer recebê-la, né? E é isso, compartilhe com seus amigos, familiares, com a sua equipe, com todos os seus colaboradores. E até o próximo Total TV.